Louvado seja o nome de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 9. Ezequiel, capítulo 9. Uma profecia pendente sobre a humanidade. O título do sermão é O Assinalamento. Ezequiel, capítulo 9. Uma profecia cumprida e uma profecia a se cumprir, outra vez. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, abrimos a palavra do Senhor e rogamos o poder do Espírito Santo, para que o Teu poder e a Tua graça pregue e fixe em nossa mente a necessidade do assinalamento, para que quando o anjo destruidor vier sobre esse mundo, estejamos marcados pelo sangue do Cordeiro. Vivemos dias complexos porque vivemos a multiplicação da iniquidade, a contaminação moral de um mundo caído. Ó Senhor, a questão da Tua volta não envolve a nossa preocupação com o tempo, mas com o preparo. Porque o tempo é um ato da graça de Deus para a nossa preparação. Somos peregrinos, estamos de passagem e há necessidade de uma adequação para um reino diferente, o reino eterno. Que a mensagem da Tua palavra venha por meio do Espírito em nome de Jesus. Amém. Ezequiel 9, verso 1 até o verso 11. Então ouvi que gritava em alta voz dizendo: chegai-vos, vós, executores da cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão. E eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior que olha para o norte, cada um com a sua arma esmagadora na mão. E entre eles, certo homem vestido de linho, com um estojo de escrevedor à cintura. Entraram e se puseram junto ao altar de bronze, o altar de sacrifício, o altar do holocausto. Isso aqui é uma visão simbólica. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava indo até a entrada da casa. E o Senhor chamou os homens, vestidos de linho, que tinham estojo, o estojo de escrevedor à cintura, e lhes disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Assinalai, marcai. Quem? Aqueles que suspiram pela maldade deste mundo. Aos outros disse eu: passai pela cidade após o marcador, o assinalador, e sem que os vossos olhos poupem, e sem que vos compadeçais, matai. Matai a velhos, a moços, a virgens, crianças e as mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Começai com os pastores. E é isso que significa: começai pelo meu santuário. Então começaram pelos anciãos que estavam diante da casa, os líderes. E ele lhes disse: contaminai a casa, enchei de mortos os atos e saí. Saíram e mataram na cidade. Havendo eles matado e ficando eu de resto, profeta Ezequiel, o remanescente, caí com o rosto em terra, clamei e disse: ah, Senhor Deus, dar-se-á o caso que destruas todo o restante de Israel, o remanescente, derramando o teu furor sobre Jerusalém? Então ele me respondeu: a iniquidade, o pecado, a maldade da casa de Israel e de Judá é excessivamente grande. E a terra se encheu de sangue e a cidade de injustiça. E eles ainda dizem: o Senhor abandonou a terra, o Senhor não nos vê, Deus não se preocupa com isso. Também quanto a mim, os meus olhos não pouparão, nem me compadecerei. Porém, sobre a cabeça deles farei recair as suas obras, as suas escolhas, o que eles semearam. Eis que um homem estava vestido de linho, e cuja cintura estava o estojo de escrevedor, relatou dizendo: fiz como me mandaste. Vamos a um contexto aqui para você entender.
Irmãos, esta profecia está encharcada do amor, da misericórdia e da graça de Deus. Você vai entender. É uma linguagem forte, uma linguagem de matança e de destruição. O que estava acontecendo? O povo de Deus, depois da morte de Salomão, se dividiu em 2 reinos. O reino do norte, orientado por Deus, foi Jeroboão. E Jeroboão criou os seus próprios deuses, a sua própria cultura religiosa, para que não houvesse uma reunificação, para que o povo não sentisse vontade de ir ao templo em Jerusalém. Em Jerusalém ficou Roboão. Se você ler a história dos 2 reinos, você vai ver que no ano 722, através da Síria, o reino do norte foi destruído, foi extinto. Por quê? Simplesmente, irmãos, porque Satanás tomou conta. Ele é o destruidor, não Deus. A Síria destruiu Israel no ano 722. Israel, que eu digo, norte. Agora fica o sul, a tribo de Judá. Jerusalém, o templo. E a iniquidade, a maldade, a idolatria, as abominações, esse é o termo, que as abominações eram tão grandes, tão severas. Você vai ver algumas abominações. Deus então disse assim, olha, vocês vão ser curados da idolatria. Eu quero salvar vocês do pecado. E vocês irão para Babilônia. E os babilônicos serão meus instrumentos. E vocês ficarão 70 anos lá para serem curados da idolatria, o que de fato aconteceu. Agora Deus levanta o profeta Jeremias. E Jeremias, ele se associa ao último rei de Judá, chamado Zedequias. Se tornaram íntimos. E Jeremias disse para Zedequias, Zedequias, a política internacional de Deus com Babilônia é submissão à Babilônia por 70 anos. Só que o Zedequias, no seu orgulho, fez o que era mal perante o Senhor e disse não. E ele tentou uma revolta contra a Babilônia. E ele foi chamado lá na Babilônia e disse assim, se você continuar, Zedequias, assim, nós vamos destruir você. E ele então deu um passo atrás, e ele jurou perante Nabucodonosor II, jurou em nome do Deus de Israel, submissão. E Deus disse assim, se Judá, me obedecer e praticar a política de submissão, eu vou deixar o templo, a cidade, os muros e uma parte da população até que o restante volte. Mas se vocês não me obedecerem, diz Deus, eu vou permitir que os babilônicos venham. E se ele vier, ele vai destruir tudo. Crianças, jovens e velhos, todos. Mas há um remanescente que será marcado e esse não sofrerá. Zedequias renunciou o seu voto, o seu pacto, chamou o Egito e se levantou contra Nabucodonosor. E no ano 586, quando começa a contagem dos 70 anos oficial, veio então a terceira invasão da Babilônia, a deportação, a terceira deportação. Irmãos, o templo foi destruído e arrasado, os utensílios foram levados. Zedequias, levaram ele e mataram os seus filhos na sua frente, vazaram os seus olhos e ele morreu de uma forma horrível na Babilônia. E nesse contexto, Deus orientando através de Ezequiel, Jeremias e Daniel, o plano de Deus era salvaguardar o seu povo, proteger o seu povo. Mas o seu povo desobedecia a Deus e atraiu juízos do inimigo. E o que Deus podia fazer? E então surge a profecia do capítulo 9. E essa profecia estava pendente sobre a nação se desobedecessem a Deus. E eles desobedeceram e isso de fato aconteceu. Acontece, irmãos, que a pena profética pega essa, você pode ler isso no dom profético. A profecia pega esse texto e diz assim, há um juízo pendente sobre a humanidade. Assim como havia um juízo pendente sobre o Egito. Aqueles que tinham sangue na verga da porta, o sangue do cordeiro, o anjo destruidor passava por cima. Aí vem a palavra pechá ou Páscoa, passar por cima, poupar.
Tinha o sangue na porta, o anjo passava e poupava. Irmãos, todo aquele que não for assinalado na sua vida pelo poder do Espírito Santo e desenvolver um caráter firme na palavra de Deus, não vai subsistir ao que está vindo por aí. Os enganos, a contaminação moral que esse mundo está recebendo. Então esse era o contexto. E a mensagem de Deus é que os anjos deveriam passar sobre Jerusalém e assinalar na testa, marcar aqueles que tinham o caráter e seriam poupados. Agora o capítulo 8, irmãos. O capítulo 8, ele cita algumas, eu vou citar apenas 4 abominações. O capítulo 8 e 9 é uma visão só. Leia comigo o capítulo 8 de Ezequiel, o verso 3. Mantenha a Bíblia aberta nesses 2 capítulos. Estendeu ela dali uma semelhança de mão e me tomou pelos cachos da cabeça. Ele foi levado em visão. O Espírito me levantou entre a terra e o céu, não literalmente, mas em visão a Jerusalém, em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio e de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem de ciúmes que provoca o ciúme de Deus. Primeira abominação, eles removeram o altar do sacrifício, o altar de bronze, o altar do holocausto, que simbolizava a cruz de Cristo, e colocaram uma imagem de adoração. Não sabemos se era Moloque, se era Astarote, se era Baal, qualquer imagem. O fato é que Deus foi tirado do seu lugar. Não era necessário mais sacrifício. E foi colocada uma imagem de abominação. E provocou o quê? O ciúme de Deus. Irmãos, o que é o ciúme de Deus? Tiago fala, diz assim, é com angústia que o Espírito Santo tem ciúme de nós. O ciúme de Deus não é um ciúme doentio, um ciúme de um psicopata, de uma pessoa possessiva, é o zelo, é o amor, o carinho. Irmãos, quando o inimigo chega perto de nós, para nos tentar, para nos levar ao pecado, Deus fica com ciúme. Deus fica preocupado, Deus fica triste, porque Ele não quer perder você, não quer perder a mim. E essa imagem que causou os ciúmes de Deus foi a primeira abominação. Agora o verso 8 e o verso 9, a segunda abominação. Verso 9 e 10, melhor dizendo, disse-me, entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Isso aqui, irmãos, dentro do pátio para dentro do santuário. Entrei e vi, e eis toda a forma de répteis e de animais abomináveis, e todos os ídolos da casa de Israel pintados nas paredes e ao redor. Ezequiel 21, 24 diz assim, sabe o que o povo de Israel fez dentro da igreja, dentro do templo? Quando fala Israel é Judá, eles pintaram imagens em relevo. E sabe que imagens eram? Imagens dos ídolos babilônicos. Dos deuses babilônicos. Das divindades babilônicas. Diz Ezequiel 23, verso 14, melhor dizendo. Aqui vem a primeira aplicação. Você passará a eternidade, o seu futuro, com quem você adora, a quem você serve, a quem você se assemelha, aquilo que você ama. Irmãos, há uma citação explicando o que é o pecado. O pecado é o amor ao objeto errado. O pecado é uma forma de amor ao objeto errado. E dentro da igreja de Deus, começando no pátio, foi removido o altar de sacrifício simbolizando a cruz de Cristo. E a adoração ao Deus verdadeiro foi substituída por ídolos babilônicos. E ele diz assim, Deus não nos vê, nós estamos aqui numa câmara fechada, Deus não nos ouve. E quem praticava isso, irmãos, eram os sacerdotes, os anciãos, eram os pastores da igreja. Terceira abominação, verso 8, verso 13, capítulo 8, 13 e 14. Disse-me ainda, tornarás a ver maiores abominações que eles estão fazendo? Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está ao lado do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando a Tamuz, ou o Deus chamado Duzu. Tamuz era o esposo de Ishtar. Tamuz, ele morria todo ano, no inverno. E Ishtar ia até o mundo dos mortos e o ressuscitava.
Ele era o Deus dos rebanhos, das florestas, da chuva, da vegetação e da agricultura. Então ele morria na época da seca e ressuscitava na época das chuvas para o plantio. E quem ressuscitava Tamuz era Ishtar, a sua esposa. E o povo de Deus acreditava nisso. E dentro da igreja de Deus estava tendo um velório e as mulheres estavam chorando porque era a época da morte do Tamuz, do Duzu, um deus babilônico. E quem promovia isso? Os pastores. É como se eu trouxesse aqui, irmãos, uma sessão espírita para você assistir sábado de manhã. A quarta abominação, verso 8, 15 e 16. Disse-me: vês, filho do homem? Vês isso, filho do homem? Verás ainda maiores abominações do que estas? Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, o átrio interno. E eis que estava a entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens. Eram sacerdotes, anciãos, de costas para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente, adoravam o sol, virados para o oriente. Agora se coloque no lugar de Deus. O altar do sacrifício é removido, o altar do holocausto, símbolo da cruz. Fazem imagens em relevo dos deuses babilônicos. Fazem um funeral para Tamuz e as mulheres chorando, representando Ishtar. Mas ele ressuscitaria, todo ano ele morria e ressuscitava. E agora a igreja de Deus vira as costas para Deus e vai adorar o Deus Shamash, o Deus Sol. Irmãos queridos, e a Bíblia termina no capítulo 8, verso 17, dizendo assim: então me disse: vês, filho do homem? Acaso é coisa de pouca monta para a casa de Judá, o fazerem eles as abominações que fazem aqui? Porque ainda enchem de violência a terra e tornam a irritar-me. Ei-los a chegar o ramo ao seu nariz, pelo que também os tratarei com furor. Os meus olhos não pouparão, nem terei piedade. Ainda que gritem aos ouvidos em alta voz, eu não os ouvirei. Irmãos, deixa eu explicar uma coisa para você. A palavra abominável ou abominação na Bíblia, ela pode ser traduzida por 12 termos diferentes. Mas a palavra usada aqui é a palavra toebá, que significa algo inaceitável face à santidade de Deus. É uma aversão, uma repugnância aos olhos de Deus. Eu só quero que você tenha um pouquinho mais de paciência. Leia comigo o capítulo 5, 7 a 10. Volte uma página, Ezequiel 7, 5 a 10. Uma página. Assim diz o Senhor Deus. Ezequiel 7, 5 a 10. Assim diz o Senhor Deus: mal por mal eis que vem, haverá fim, vem o fim, despertou-se contra ti, vem a tua sentença, o habitante da terra, vem o tempo, é chegado o dia da turbação e não da alegria sobre os montes, onde se faziam rituais idólatras. Agora, em breve, derramarei o meu furor sobre ti, cumprirei a minha ira contra ti, julgar-te-ei segundo os teus caminhos, tuas escolhas, tuas decisões, e porei sobre ti todas as tuas abominações, porei sobre ti todas as tuas abominações. Os meus olhos não te pouparão, nem terei piedade, segundo os teus caminhos, assim te castigarei, e as tuas abominações estarão no meio de ti. Sabereis que eu sou o Senhor, é que firo. Sabereis que eu, o Senhor, é que firo. Eis o dia, eis que vem, brotou a sentença, já floresceu a vara, já reverdeceu a soberba. Pendente sobre o reino do sul havia uma ameaça. Se eles obedecessem a Deus, o último rei de Israel seria salvo. Porém os seus olhos foram vazados, seus filhos foram mortos na sua presença. E Deus então lançou uma profecia dizendo assim: jamais se levantará um rei em Israel até que venha o Messias, e ele estabelecerá o seu reino para sempre, eternamente. Acontece, irmãos, que essas profecias, elas são lançadas e projetadas para os nossos dias,
E o que nós estamos vendo no cristianismo, de uma forma geral, é muito mais do que Deus ameaça a Laodiceia, a entrada de abominações. E eu vou citar algumas para vocês. Agora, irmãos, por que o pastor Gilson Grittner da igreja do NASP está pregando isso? Porque quando vier o juízo de Deus, eles cairão primeiramente sobre os líderes espirituais. Aqueles que aceitaram um peso que não conseguem fugir da responsabilidade de pregar a palavra de Deus. E eu quero que você, meu querido irmão, eu quero que eu também, que nós sejamos assinalados pelo poder do Espírito Santo, para um dia estarmos com Jesus na nova terra. Eu não quero ter os meus olhos vazados, eu não quero ver os meus filhos mortos, eu não quero ver as minhas filhas no inferno, eu não quero perder a minha esposa, o meu lar, eu não quero perder a minha igreja, dizer que eu passei pela igreja do NASP, e com todos os meus pecados, erros e falhas, eu preguei a verdade, e no meu coração eu tinha amor, porque eu quero ver a minha igreja no reino dos céus. O mundo está muito estranho, irmãos. E eu fico assim, pensando, o que será de nós? Então, a Bíblia fala ali em violência, né? Chamas, ou chamás no hebraico, para descrever, quando a Bíblia diz assim, a terra se encheu de violência, a palavra chamás no hebraico é assim, a mesma coisa que aconteceu com o mundo pré-diluviano, era o que estava acontecendo com Judá. E o que Deus fez? Deus iria permitir o cativeiro, quando Deus quando Deus poderia eliminar Judá, porque eles estavam pecando iguais os antediluvianos. E Jesus falou, como foi nos dias de Noé, será no tempo do fim, como foi Sodoma e Gomorra, será no tempo do fim. Irmãos, estão sendo introduzidas ideias, enganos. 4 vezes Jesus usa em São Mateus 24 a palavra engano. Engano, engano e engano, mas vem de uma forma sutil, de uma forma bonita, de uma forma aceitável, de uma forma... E você tem que olhar para a palavra de Deus. Ontem à noite, uma linda menina, eu fui pastor dela, ela garotinha, queria falar comigo. Depois que eu fiz um culto para uma união do Brasil, nós ficamos conversando e ela chorava, dizia assim, pastor, eu estou confusa. Eu estou confusa, pastor. Me ajuda. Porque para onde eu vou? E ela falou uma coisa, por favor, com todo respeito aos pastores que moram naquela região. Pastor, os jovens não querem um pastor legal. Os jovens não querem um pastor que vai andar com eles de skate e falar bobagem. Não tem nada contra pastor skatista, pastor surfista, pastor motociclista. Eu gosto de moto. Pastor cavaleiro, nada errado. Mas o teu ministério não pode ser um skate, o teu ministério não pode ser uma prancha de surf, o teu ministério não pode ser um cavalo, uma moto, uma bicicleta, seja lá o que você for. Você é um pastor primeiramente. Se você tem um lazer, um hobby que não é pecado, que tem que ter mesmo. Agora você tem que ser conhecido como um pastor. Eu dizia, a minha geração não quer um pastor legal, um pastor bacana, um pastor, cara, meu, velho, mano, que se veste de uma forma... Um homem nunca está tão bem vestido como quando ele está de terno. Ídolos, então vou resumir, ídolos em lugar de Deus, imagem babilônica, não a imagem de Deus, Tamuz ou Duzu, o deus da vegetação, dos pastos, dos rebanhos, o responsável pelas bênçãos, não era Deus, era Tamuz ou Duzu, e adoração ao Deus Chamá, ao Deus Sol. Imagina o povo de Deus adorando o Deus Sol. E quando diz assim, a situação de Judá era a mesma situação dos antediluvianos, Chamás. E aí Deus então disse assim, queridos, se vocês permanecerem nessa impiedade, eu vou permitir que os anjos soltem as mãos e Babilônia venha. Irmãos, o que aconteceu no capítulo 9 de Ezequiel, e foi literal, não foi Deus que promoveu. Deus apenas avisou que o anjo da morte viria, e o anjo da morte foi Babilônia com a sua ira. E havia um falso camarada lá chamado Ananias, e o Ananias dizia assim, não, em 2 anos tudo vai ser restaurado, em 2 anos tudo vai ficar bem. Aí o Jeremias falou assim, Ananias, se você é um profeta verdadeiro, você vai viver. Se você é um profeta falso,
dentro de 1 ano você vai morrer. Morreu 2 meses depois. Então sempre tem essa situação. Agora vamos lá, irmãos, vamos estudar um pouquinho o capítulo 9. Eu estava acostumado a falar bastante tempo, agora eu tenho que poupar aqui, né? O capítulo 9. O verso 10 do capítulo 9 diz assim: também quanto a mim, os meus olhos não pouparão, nem me compadecerei deles, sobre a cabeça deles farei recair as suas obras. Irmãos, quantas vezes eu tenho falado aqui, Deus é amor, Deus tem uma natureza amorosa, Deus é feito de amor. Agora, irmãos, Deus é obrigado no seu amor a lidar com uma coisa chamada pecado. E Deus não tem outra forma de lidar com o pecado, mostrando que o salário, o pagamento dele é a morte. E a morte é um inimigo para Deus, algo estranho ao seu caráter. Ele é amor, mas em seu amor ele precisa lidar com o pecado, com o mal. Então a Bíblia diz que a mão de Deus caiu sobre os profetas Ezequiel, o profeta Jeremias, e profetizem. Se eles continuarem assim, o mal que eles estão semeando virá sobre eles, e eu não pouparei. Eu não posso poupar, por quê? Porque eles não querem. Eles não querem serem poupados, eles não querem submeter ao meu plano, eles não querem a disciplina, não querem a mudança de coração. Então no ano 605 houve a primeira deportação. No ano 597, 98, a segunda deportação de foi Daniel e seus amigos. No ano 587, 586, Jerusalém foi destruída e o templo foi destruído, os muros da cidade. E ali começou a contagem dos 70 anos, Zedequias é preso e morre na Babilônia. E finalmente em 582, a última deportação. E a proposta da misericórdia de Deus, antes da destruição de Jerusalém no templo, em 586, era a política de submissão à Babilônia por 70 anos, mas eles não quiseram. E então, no ano 6º do reinado de Zedequias, o Senhor revelou a Ezequiel essas abominações que estavam sendo praticadas dentro da igreja, do templo, dentro das portas da casa do Senhor, e até mesmo no ato interior eles diziam: Deus não vê, Deus não se importa. Sabe qual é o problema, irmãos? Guarde bem isso, no Antigo Testamento o juízo de Deus era imediato. Deus prolongou o seu juízo através de um processo de juízo investigativo. E como a má obra não é executada no ato, então as pessoas estão tranquilas, não sofrem as consequências. Deus estendeu a sua graça, a sua misericórdia. Está escrito que Deus, Ele se debruça do céu, derramando graça e misericórdia sobre aqueles que querem serem assinalados. Mas como a má obra não é julgada, e então o povo continua em seus pecados. Vamos ler um pequeno relato, segundo livro das Crônicas, verso 36, vai lá para o Antigo Testamento. Sabe qual é o livro das Crônicas? Depois de Reis, antes de Esdras. Segundo livro das Crônicas, capítulo 36, 11 a 21. Vamos ler um relato aqui bem rápido. Segundo Crônicas 36, o verso 11. O reinado de Zedequias. Acharam aí antes de Esdras e depois de Reis, segundo Crônicas. Tinha Zedequias a idade de 21 anos, estou lendo segundo Crônicas 36, 11. Tinha Zedequias a idade de 21 anos quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. E no 6º ano ele foi avisado. Fez o que era mal perante o Senhor seu Deus. Não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Rebelou-se também contra o rei Nabucodonosor, que o tinha ajuramentado. E ele usou o nome de Deus por juramento. Ajuramentado por Deus. Mas endureceu a sua servidão, a sua cerviz. E tanto se obstinou no seu coração que não se voltou ao Senhor Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as transgressões, as abominações, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa que o Senhor Deus tinha santificado em Jerusalém. O Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio de seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, zombavam, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum.
Sabe, irmãos, tudo que está projetado no mundo socioeconômico político, que vai afetar a moralidade e a espiritualidade, se o que está projetado para acontecer nos próximos anos acontecer, por parte de governos, a igreja de Deus, que já está sendo, será tremendamente sacudida. E só vai subsistir um resto. Aquele que estiver uma marca, um sinal, o selamento, que é o caráter. O caráter. Existe o selamento, o selo de Deus, o santo sábio, existe tudo isso. Mas tudo isso, irmãos, nos leva a ter um caráter. Ou um caráter aceitável, ou um caráter abominável. Muito bem. Vamos lá, o que está acontecendo hoje, irmãos. 3 lições, rapidamente, para a gente finalizar. Capítulo 9, verso 1 até o verso 4. Então, de Ezequiel, ouvi que gritava em alta voz, dizendo: chegai-vos vós, executores da cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão. E eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior que olha para o norte, cada um com a sua arma esmagadora na mão, e entre eles certo homem vestido de linho, com estojo de escrevedor à cintura. Entraram e se puseram junto ao altar de bronze. A primeira lição aqui é a seguinte, irmãos: a marca, o sinal, o assinalamento do Deus vivo é o caráter que eu e você estamos formando neste mundo. 2 Timóteo 2,19, eu amo esse texto. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo, este assinalamento, este sinal: Deus conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome de Jesus Cristo. 2 Timóteo 2,9. Alguma coisa está marcando a sua vida. Alguma coisa está assinalando você. Quais são as tuas prioridades? Uma vida de oração, o estudo da lição da escola sabatina, uma ferramenta de Deus inspirada, a Bíblia, o jejum, o trabalho missionário. O que marca a tua vida, os teus interesses, onde está o teu tesouro, o que marca a tua vida? Irmãos, qual é a tua ambição? A minha ambição, eu tenho uma ambição como pastor. Eu clamo a Deus todo dia: Senhor, eu quero ser mais puro, eu quero ser santo, eu quero ser verdadeiro, eu quero ser honesto, porque a minha natureza sempre puxa lá para baixo. Senhor, me dê a ambição dos apóstolos de ser como Cristo, a ponto de chegar em Antioquia e dizer: eles são cristãos. Essa era a grande ambição dos apóstolos depois de receber o Espírito Santo. Marca como sinal do hebraico Tav, era a última letra do alfabeto, e no tempo de Ezequiel, a última letra do alfabeto era um X. Assinalamento. Deus está assinalando a tua vida com o poder do Espírito Santo. Deus está marcando a sua vida. Você está formando um caráter para resistir o que vem por aí. Olha o que diz a serva do Senhor: o puro sinal da verdade gravado pelo poder do Espírito Santo representa o sinal. E ela depois vai falar do caráter. Quem? Aqueles que gemem e suspiram pelas abominações. Quantas abominações! Eu vou pular aqui, tá, irmãos? A segunda aplicação: Deus foi rejeitado. Por isso o juiz era sem misericórdia para aqueles que desprezaram a misericórdia de Deus. Sabe, Deus oferece graça e misericórdia, você despreza. Aí você sofre as consequências assim: Deus não teve piedade de mim? Que culpa? Deus chora, Deus sofre, Deus lamenta. Você me despreza, você me manda embora da sua vida, aí você sofre porque o mal vem para matar, roubar e destruir, e você diz que eu não cuidei de você. Quando eu quis cuidar de você, você não quis. Olha a oração de Jesus. Imagina Deus na pessoa de Cristo em cima do Monte das Oliveiras, chorando, dizer assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas aqueles que te foram enviados. Quantas vezes eu quis, mas vós não quisestes. Agora, eu vou pular aqui, irmãos, o capítulo 9, o capítulo 9, o verso 6.
Matai a velhos, a moços e as virgens, a crianças e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal de Deus, o assinalamento, não vos chegueis. Começai pelo meu santuário. Eu não tenho tempo, nem vou ler. Pega em casa na sua Bíblia e leia depois o capítulo 34 de Ezequiel. E pense em mim, pense no pastor Lúcio, no pastor Lara. A responsabilidade que nós temos de sermos pastores fiéis. Deus vai cobrar dos pastores. Em primeira instância, os juízos vão cair sobre a nossa cabeça, porque coube a nós a responsabilidade de falar em amor à verdade. Nós estamos perto de ver Jesus voltar. Esse mundo está mergulhado no assinalamento de pecado, de maldade, de injustiça. Agora eu vou ler uma citação, tenha paciência. Os pastores que passam por altos erros dos seus membros e pecados, têm sido considerados pelo povo como muito amáveis, de disposição benigna. Olha que pastor amoroso, olha que pastor querido, olha que pastor afetivo. Simplesmente por haverem eles recuado do desempenho de um dever claro, de um dever escriturístico. Essa palavra não agradava a seus sentimentos, portanto eles a evitaram. Irmãos, existe sobre a minha cabeça, faz muito tempo que eu estudo Ezequiel 9, assim, meu Deus, mas parece que eu só estou pregando coisa ruim, só coisa pesada. Mas irmãos, você quer que eu pregue o quê? Eu só estou abrindo a Bíblia. Eu só estou dizendo que o juízo que caiu sobre o Egito, que caiu sobre o mundo pré-diluviano, Sodoma e Gomorra, que depois caiu sobre a Babilônia, que caiu sobre Judá, sobre Israel lá no norte, vai cair sobre o mundo. E você e eu estamos ouvindo como se o profeta Ezequiel estivesse pregando: aqueles que forem assinalados serão poupados, os que não forem vão morrer. Agora, como é que você assinala a tua casa? O culto familiar, teus filhos têm lição da escola sabatina, você educa os teus filhos nos caminhos do Senhor, a tua casa tem um sinal do sangue do Cordeiro, ou é Netflix, Amazon Prime, eu não sei. Haverá um julgamento fiel. Deus sempre tem um remanescente. Ezequiel falou, e usa duas expressões para remanescente. E eu que fiquei de resto, e os que restaram. E Deus disse: eu vou cuidar deles, eu vou cuidar de vocês. Daniel seguiu as orientações de Deus e foi para a Babilônia e permaneceu até a casa dos 100 anos. Jeremias seguiu as revelações de Deus. Ezequiel obedeceu às profecias de Deus. Irmãos, nós estamos na fase final do assinalamento. Está você sendo permitido a ser assinalado? E agora, em 5 minutos, que nós vamos apoiar muito a Escola Sabatina nesse retorno, irmãos. Quem não estuda a lição da Escola Sabatina não consegue manter contato diário com Deus, com a Bíblia. Essa semana, eu vou repetir algumas das coisas que eu vi essa semana. A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem um instituto chamado BRI, Biblical Research Institute. É um instituto permanente de estudo da Bíblia, de todos os movimentos culturais, acompanha o que acontece no mundo religioso e mantém a Bíblia, Espírito e Profecia. Pela primeira vez na história da igreja, que tem esse instituto, 6 teólogos, permanentemente estudando a Bíblia, e fazendo a leitura do que acontece. Pela primeira vez, o diretor é um brasileiro, um homem de Deus, extremamente culto, o tamanho da sua cultura, o tamanho da sua humildade, Dr. Elias Brasil. E ele deu uma palestra para nós, os pastores da associação. Irmãos, foi uma palestra que, em algum momento, eu vou convidar para falar para a gente. Das abominações que estão tentando entrar, e algumas já entraram na cabeça de alguns, no meio do adventismo. A primeira abominação: nós temos que ajustar a Bíblia ao comportamento humano. O padrão não é a Bíblia, o padrão é o comportamento humano. Nós não podemos enobrecer, elevar, dar um novo nascimento. Quem transforma é a cultura e não a Bíblia. Nós temos que deixar a cultura nos transformar, nos assemelharmos à cultura. Rasgue a Bíblia
e acabe com o próprio Deus. Isso está vindo por aí. Quando perdemos a autoridade da Bíblia, perdemos o próprio Cristo. Existe hoje um ataque frontal à Bíblia no meio cristão nos Estados Unidos e também. Aí se levanta um ser vivente, que eu não sei quem é, mas um pastor, diretor de uma instituição da igreja na América do Norte, diz assim: numa reunião, eu proponho a criação da 29ª crença. Existem 6 doutrinas fundamentais, e no meio das 6 doutrinas, 28 crenças. No Isto Cremos fala disso. E nós temos 28 crenças. A 28ª é a vivência cristã, a ética cristã. E ele está propondo para a Igreja Mundial a 29ª crença. E ele diz que, baseado na Bíblia, como você tem o livre-arbítrio, então que a 29ª crença da Igreja Adventista do Sétimo Dia seja descrer das primeiras 28. Ai, meu Pai. Outro grupo se levantou dizendo assim: Gênesis 1 é mito. Irmãos, se não existe Gênesis 1, não tem criação. Se não tem criação, não tem queda. Se não tem queda, não tem o ritual do santuário prefigurando Cristo. Não tem juízo investigativo, não tem pecado, não tem salvação. Então tem um grupo de teólogos dizendo assim: Gênesis 1 não faz parte do cânon bíblico. A base está em Gênesis 1. Tire Gênesis 1 e rasgue o resto da Bíblia. Mas então, isso para Deus, irmãos, é abominação. E o Dr. Elias Brasil, ele disse assim: o homem quer a verdade acima da felicidade. E ele fez uma ilustração, e eu vou repetir, ele disse assim: a criança, ele acredita em Papai Noel, até que ela descobre que Papai Noel não existe. Ela fica com a sua brincadeira infantil com a verdade. O que você quer, irmãos? Felicidade ou verdade? Mentira ou engano? Assinalamento ou abominações? Um pastor legal, um pastor bacana, descolado, alguém que fale para você: olha, no mundo passareis por aflições. Não que você não deva ser feliz, alegre, contente, ter o seu lar, sua família, nada disso. Mas o homem quer a verdade acima da felicidade. E hoje há um estudo na cultura americana chamada contaminação moral. E ele explicou o que aconteceu num colégio lá. Uma menina, num grupo de meninas de 12, 13 anos, simplesmente ela diz assim: eu acho que eu não sou menina, eu acho que eu sou um homem. E ela contamina a classe, ela é levada para o diretor a leva para um médico, o médico começa a encher ela de hormônios, já projeta uma cirurgia de mudança de sexo para os próximos anos. E aí todas as meninas começam a pirar, porque elas não sabem. E agora, o mundo criou aí uma inverdade chamada assim: não existe gênero igual a sexo. Sexo você nasce, gênero você escolhe, sendo que é a mesma coisa. E você vai descobrir se você é homem ou mulher através da educação e não da tua genética. Então você não nasceu homem ou mulher. Você nasceu assim, mas você vai decidir qual gênero você pertence, qual o teu sentimento se encaixa. Isso está contaminando. Acontece que há um altíssimo índice de suicídio entre essa classe. Irmãos, eu vou cuidar muito do que eu vou falar agora, mas eu vou me basear na Bíblia. Em 1 Tessalonicenses 5, 21 diz assim: julgai todas as coisas e retenha o que é bom. Então você pode ler livros, assistir coisas decentes e reter o que é bom. Então o que eu vou falar agora, irmãos, por favor, você tem que ter consciência daquilo que é bom, que a maioria é, e tem coisas ali que a gente não aceita. Então julgue e retenha. E não é uma questão, irmão, de direita, de esquerda. É uma questão de certo e errado. Está na Bíblia ou não. E por incrível que pareça, existe no YouTube um canal chamado Brasil Paralelo, onde tem vários documentários muito bons. E um dos documentários chama-se Geração Sem Gênero.
Assista esse documentário, 30 e poucos minutos com o seu cônjuge. Ou até com as crianças, não tem problema. É uma contaminação moral, e esse canal, Brasil Paralelo, irmãos, parece, ou deveriam ser os adventistas do sétimo dia pregando aquilo ali. O que é verdade, o que é mentira, o que é engano. E você vai ver o altíssimo índice de suicídio entre pessoas que mudaram o seu sexo por força da cultura. Devemos ser transformados pela cultura e não por Deus. Se nós não formos transformados por Deus, como seremos sal e luz? E agora, irmãos, uma nova contaminação moral. Não querem mais a morte do nascituro. O nascituro é aquele que vai nascer. Não mais o aborto de um nascituro, mas o aborto de uma criança que nasceu, porque fui eu que gerei, e eu faço com ela o que eu quiser. Então, vem uma onda por aí, está crescendo nos Estados Unidos, uma abominação, nasce uma criança, eu não quero, eu tenho o direito de matá-la. Passou além do aborto. A vida começa na concepção, e o aborto é pecaminoso aos olhos de Deus. Mas agora, tirar a vida de um recém-nascido, é um direito que eu tenho. Agora, irmãos, uma coisa que o Dr. Elias Brasil falou que está acontecendo lá. A Bíblia diz assim: Deus estava em Cristo salvando o mundo. Isaías diz que Deus iria moer o seu filho, em lugar de moer você e a mim. E há um grupo de teólogos que diz assim: se Deus matou Jesus, Ele é um pai abusivo. Jesus não morreu para perdoar os nossos pecados. Ele é amor. Ele morreu como um ser solidário. Então está entrando uma teologia da solidariedade. Jesus foi um ser solidário com o pecador. Mas o pai não matou o filho, porque senão Deus é um pai abusivo. Deus é um pai, eles colocam Deus como um ser tirano, um ser cruel. Jesus veio só para revelar o amor de Deus. E aí não temos mais doutrina do santuário, do juiz investigativo. E agora, para encerrar, eu vou citar aqui o que existe hoje, o que eles chamam de hermenêutica da cultura, ou interpretação da cultura. E um grupo de teólogos está propondo o seguinte: o mundo passou por 3 mundos. Quando eu falo mundo, fases, né? Planeta Terra, a educação, a cultura. O primeiro mundo era o mundo do paganismo. No mundo do paganismo foi contada uma historinha, que haviam vários deuses, várias divindades, várias historinhas pagãs, que eu não tenho tempo de mencionar. Aí veio o cristianismo. O cristianismo reinterpretou a historinha, dizendo: não tem muitos deuses, tem um só. E então criou uma segunda historinha, uma historinha chamada cristianismo. Essas duas histórias, esses 2 mundos são mentirosos e inverídicos. Então ele diz assim: o terceiro mundo é o mundo pós-cristão. O mundo pós-cristão. A verdade não está fora de nós e acima de nós. A verdade está dentro de nós. Então vem o famoso niilismo. Se você, irmão, se eu olhar para dentro de mim, o que eu vou encontrar? O que eu vou achar dentro de mim? Olhe para dentro de você, o que você vai achar? Nós temos que ter algo maior fora de nós. E eles estão dizendo: não, a verdade não está no primeiro mundo, nem no segundo mundo, é no terceiro. O mundo tem que ser um mundo pós-cristão. Isso aí é uma historinha. Você tem que olhar para você, o teu desejo, a tua vontade. E aí vem o niilismo, né? Que é: a vida humana não faz sentido, e o altíssimo índice de suicídio entre jovens. Olha para dentro de si, o que vai encontrar? Eu vou decifrar, eu vou colocar aqui o significado. O niilismo é uma doutrina filosófica que focaliza o pessimismo e a descrença extrema perante as realidades dos valores humanos. Niilismo, no seu sentido amplo, consiste numa atitude de negação ou descrença absoluta em relação aos princípios religiosos, morais, políticos ou sociais. A vida humana não faz sentido, então por que viver? E tudo isso está vindo por aí. E sabe onde que é ensinado? Nas salas de aula. Muitas vezes no nosso meio. Isso, irmãos, que eu preguei para vocês, são abominações.
abominações, porque a cruz está sendo retirada do seu lugar. Jesus está sendo negado. A morte expiatória de Cristo está sendo negada. Gênesis está sendo negado. E um famosíssimo teólogo da nossa igreja, que apostatou, disse que a maior bobagem que a igreja prega é Apocalipse 13. Não existe ambiente cultural. Nós temos que ter uma hermenêutica da cultura, não uma hermenêutica, uma interpretação da Bíblia. Então, a Bíblia diz assim, verso 10 e 11 de Ezequiel 9. Também quanto a mim, os meus olhos não pouparão, nem me compadecerei, porém, sobre a cabeça deles farei recair as suas próprias obras. Nós estamos vivendo nos dias ainda de graça e misericórdia. Tempo de assinalamento. O que é o assinalamento? É o caráter formado, a imagem e semelhança de Jesus, em sujeição à revelação absoluta da Bíblia, a santa lei de Deus, o santo sábado. Eu fico preocupado com que essa geração de crianças estão aprendendo na escola. Irmãos, eduque o seu filho em casa, prepare o seu filho em casa. Nós estamos vivendo no tempo do assinalamento. E a minha pergunta para a igreja do Deus vivo, você que está me assistindo em casa, você que está aqui na igreja esperando sábado que vem esteja tudo liberado. Na quarta noite ou na quinta noite nós vamos soltar um videozinho dizendo se vamos ter restrições ou não. Esperamos que não. E aí não precisa mais fazer voucher, essas coisas. Mas quero chamar as meninas para cantar, os rapazes, o grupo. Quantos aqui gostariam de dizer, Senhor, eu quero ser um assinalado pelo sangue do Cordeiro? Amém? Eu também quero. O assinalamento é o caráter. E Deus levará em conta o nosso caráter. O caráter de Jesus reproduzido em nós. Irmãos, estude mais em casa. Ezequiel 9 é uma profecia pendente sobre o cristianismo no tempo do fim. Assim como ela se cumpriu com Judá, a morte diz, ela vai se cumprir com a igreja de Deus. E os primeiros a serem destruídos serão os falsos pastores. Pela graça de Jesus eu não estarei lá. Em todos os meus erros e deficiências, eu quero estar junto com você, entre os assinalados. O Senhor não fará nada sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Você acredita, querido irmão, que a profecia é uma mensagem de amor? Quem avisa, amigo é. Para Deus é quem ama, avisa. Quem avisa, ama. Você acha que Deus não queria salvar o mundo antes do dilúvio? Você acha que Deus não queria salvar os moradores de Sodoma e Gomorra? Você acha que Deus não queria salvar o povo do Egito? Você acha que Deus não queria salvar o reino do norte e o reino do sul? Você acha que Deus queria evitar a matança que aconteceu? É um sermão que eu vou pregar. A destruição de Jerusalém no ano 70. Você acha que Deus não chorou? Nesse tempo de Ezequiel, a arca de Deus estava no Santíssimo com as 10 tábuas dos 10 mandamentos. Os anjos de Deus orientaram homens fiéis, que haviam muitos fiéis ali, um remanescente fiel. E esses remanescentes fiéis, guiados pelos anjos de Deus, esconderam a arca da aliança em alguma caverna lá em Israel. Ela está guardada pelos anjos. E no tempo certo, esta arca será mostrada para a humanidade. Eu creio que vai ser no tempo do alto clamor, onde vai mostrar a santidade do caráter de Deus. Uau! Ninguém encontrará a arca de Deus. Ela está lá, em algum buraco, escondida, no meio da humanidade. Isso é fantástico. Eu vou orar. E no seu coração, se você deseja pedir perdão a Deus, renovar o seu compromisso com Jesus e dizer, Deus, assinala a minha testa. Representa a aceitação livre e espontânea, assinala a minha vida. Você poderá erguer a sua mão. Querido Deus e Pai,
Ezequiel 9 é uma profecia pendente sobre o cristianismo moderno. Especialmente por aqueles que declaram que o cristianismo é uma historinha que já passou. Que nós não temos mais que interpretar a Bíblia, nós temos que interpretar a cultura. Quem deve nos elevar e transformar é a cultura e não o sangue de Jesus. O homem não precisa ser enobrecido, o homem precisa viver o que ele é, por natureza, sem transformação. Abominação. Algo inaceitável é o teu caráter justo e santo, porque quem não nascer da água e do Espírito não entrará no reino dos céus. Em nome de Jesus eu te peço, mais uma vez, perdoa os meus pecados. Perdoa os pecados de cada irmão, de cada irmã, de cada criança que levanta sua mão nessa manhã. Não alcançamos o que queremos alcançar ainda, mas prosseguimos para o alvo, para que um dia nós possamos dizer: guardei a fé, completei a carreira, a coroa da justiça me está guardada. Assinala a minha vida, Senhor, com o caráter de Cristo. Assinala a vida da minha amada igreja do NASP São Paulo. Assinala a vida dos irmãos que estão em casa assistindo com teu Espírito, e nos dê caráter que subsistirá na mais profunda escuridão. Então, Senhor, implanta em nós o amor à Bíblia, ao estudo diário da Bíblia através da lição, ao dom profético, a uma vida de oração, de amor e de serviço ao próximo. A razão da vida não somos nós mesmos. A tua serva diz: os 2 grandes propósitos da vida é amar e servir a Deus e amar e servir o próximo. Nós não estamos aqui apenas para sermos felizes, nós estamos aqui para nos prepararmos para um reino eterno de felicidade. Despede o teu rebanho em paz. Assinala-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.